aula de hoje, então, é sobre a técnica de inserção do PICC no recém-nascido. Gostaria de frisar, primeiramente, que a técnica de inserção do PICC, ela difere um pouco no recém-nascido, na criança e no adulto, tá? Hoje nós vamos ser bem específicos e falar dos detalhes da técnica no recém-nascido. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é escolher o local da punção. Hoje nós orientamos que a veia basílica ela tem que ser de primeira escolha. Então, o PICC, nós também temos que ter ele como uma primeira escolha. Não resolve você querer puncionar ou passar um PICC, né, como a gente acaba falando rotineiramente, quando o paciente já tem 15 dias de internação e ele já não tem mais a sua rede venosa toda preservada, certo? Então, é importante que na hora que esse paciente é internado, você já observe quais serão as necessidades, né, da terapia intravenosa para esse paciente. E, diante disso, você vai escolher se ele tem indicação para PICC ou não. Voltando, então, na escolha da punção, nós temos a basílica, certo? Ela fica mais para cima da fossa cubital, certo? Ela é palpável, ela é visível e nós vamos ter um número menor de válvulas. Nós vamos comentar um pouco mais para frente sobre essas válvulas. Observe, então, ali na rede venosa dessa figura que nós temos a basílica, certo? Do lado inferior e depois nós vamos ter também a cefálica ali no braço, mostrando na parte superior, tá? Outra opção que nós temos é a cefálica. Ela é menos calibrosa, o trajeto ele é mais longo, ele tem bifurcações, ele tem muito mais válvula e o fluxo dessa veia ela é mais turbulenta, o que dificulta a passagem do catéter. Você vai ter que ter mais paciência na hora de passar o catéter, ele pode bater nessas válvulas, né? Então ele pode, na hora que você pode apresentar mais resistência, então é uma passagem um pouco mais difícil, né? Ele não flui totalmente, tá? Ainda nós temos a axilar, certo? Que é uma veia calibrosa, mas ela tem que requer muita prática de punção, certo? E também nós temos que observar a questão da punção arterial. Você pode ocorrer de você acabar puncionando a artéria em vez da veia, certo? Ainda, né, na região cefálica da criança ainda, a gente pode utilizar, sim, as veias da região cefálica desse paciente para passar o PICC, tá? Tanto as veias do couro cabeludo quanto a jugular, certo? Lembrando que a jugular ela é calibrosa, o trajeto até é mais curto, mas nós temos uma dificuldade aí que ela é muito importante, que ela tem que ser observada, que é a questão da infecção, tá? Então, já foi demonstrado em pesquisas que tem uma maior complicação infecciosa nessa região, né? E a questão da fixação também na jugular externa, ela é mais difícil, tá? No recém-nascido, nós ainda podemos aproveitar as veias do membro inferior, então aí nós temos a safena, né? Então, na região mediana da perna, ela é uma veia calibrosa também. Nós temos que lembrar que as válvulas dos membros inferiores, elas são mais eficientes, tá? Porque elas impedem mesmo o retorno venoso. E nós temos o risco de edema e de flebite também no recém-nascido. Crianças e adultos não têm indicação nenhuma de fazer punção em membros inferiores, tá? Só ressaltando isso. O material. Então, o que nós vamos precisar para fazer todo esse procedimento? Então, o PICC, ele é um procedimento que precisa de tempo e também de um certo preparo, tá? Então, é importante que você tenha todo o material à sua disposição, tenha a questão do raio-x, certo? Para que você possa observar o posicionamento do catéter antes de começar qualquer terapia intravenosa, tá? Então, aqui nós estamos demonstrando um pacote simples, você vai adaptar isso conforme a tua instituição e o que tem que ter dentro desse pacote. Nós temos as cubas aí, no mínimo 2 cubas
Nós vamos precisar de pinças, né, que sejam anatômicas simples mesmo. Todo o material para o recém-nascido é bom que ele seja delicado, porque o catéter ele é bem delicado. O catéter ele é de silicone, então qualquer pressão que você faça ali nesse catéter, ele pode marcar, pode fragmentar também, né, digamos assim. Compressa, a questão do avental ali é importante, então a paramentação tem que ser completa, o uso de óculos, de gorro e de máscara, tá? E é importante que no recém-nascido a gente sempre orienta que seja passagem a 4 mãos, ou seja, nós sempre temos que ter um auxiliar. Esse auxiliar é importante que ele esteja também todo paramentado. E se tiver ainda mais um auxiliar na questão do fora, que ele esteja com gorro, máscara e luva e óculos, certo? Então, agora que nós já comentamos sobre o material que é necessário, nós vamos falar do posicionamento do paciente. É importante que, se for um paciente, um bebê, alguma coisa que já esteja lá com 7 meses, alguma coisa assim, possa ser oferecido máscara para ele, ou no adulto também. Então, só para a gente dar já uma pincelada que é importante a gente ter essas medidas com o paciente, né? E a partir do posicionamento do paciente, a gente vai obter então as medidas do catéter. Que tamanho que esse catéter vai ter. Como nós falamos lá no início, o catéter ele tem de 20 a 60 centímetros, mas um recém-nascido não vai ser utilizado os 60 ou os 40 centímetros que vem. Então, como que nós fazemos essa medida prévia? Então, primeiro a gente pega o membro, né? Observa, escolhe qual é a veia que nós vamos fazer a punção periférica, certo? Então, se vai ser no lado direito ou no lado esquerdo, tá? Então, a gente posiciona esse membro a 90 graus em relação ao tronco, coloca o marco zero da fita métrica no local da punção e a gente vem até a articulação do externo na clavícula direita, certo? Então, se for do lado direito, a gente vem até a clavícula do lado direito, e se for do lado esquerdo, a gente também vem até a clavícula direita, certo? Depois, nós temos que descer essa fita métrica até o segundo, terceiro espaço intercostal. Então, a gente vai considerar o terceiro espaço intercostal. E a gente faz essa anotação. Tudo isso é feito antes de iniciar a preparação do paciente, tá? Então, você tem que ter todas essas medidas antes de você se paramentar, tá? Em alguns casos, no PIC mesmo, vem também uma fita estéreo, se você quiser confirmar isso na hora da medida, fazer uma segunda medição na hora da passagem do PIC, tá? Então, ali eles estão colocando ali que vai ser um pouquinho para baixo da fossa cubital, o membro está em 90 graus, certo? Foi até a clavícula direita e depois ele desce até o terceiro espaço intercostal. Nos membros inferiores, como os recém-nascidos, eles têm essa indicação de serem utilizados às vezes os membros inferiores, então você escolhe o local da inserção, vem até a crista ilíaca, certo? Segue até a cicatriz umbilical e finaliza no apêndice xifoide, tá? Então, esse é o tamanho que nós vamos ter do nosso catéter. Então, digamos lá que o nosso catéter tenha 30 centímetros, certo? Então, na hora que a gente vai ter que cortar, nós vamos ter que cortar ele exatamente no 30 centímetros. Uma coisa importante que nós temos que lembrar que os catéteres de menor medida, né, os primeiros lá que são os que vão ser utilizados em RN, eles têm um mandril, porque eles são muito maleáveis, tá? Então, nós vamos precisar tracionar esse mandril, daí nós vamos ter que tracionar ele no 29 para a gente cortar o catéter no 30, certo? Por que a gente tem que ter essa segurança? Porque você não consegue cortar o fio, né, que vem dentro, que a gente chama de mandril, tá? Se você fizer isso, você acaba lascando, digamos assim, amassando o mandril, e daí na hora de você retirar ele vai
vai enrugar esse catéter, tá? Então, se você cortar com o mandril, você vai ter que descartar esse catéter, certo? Então, uma coisa importante que a gente tem que pensar no PICC, limitar a punção de 3 a 4 tentativas, então não adianta ficar puncionando o paciente muitas vezes, tá? Tentando, porque você não quer perder aquele material, a gente sabe que ele tem um custo elevado, certo? Mas a gente sabe que quanto mais tentativas vai tendo, mais a chance de infecção, e esse catéter, então, ele vai acabar contaminando e você vai ter que retirar ele de qualquer forma. Outra questão muito importante é você ativar a camada hidrofílica do catéter. Então, como o catéter é de silicone, ele vem aderido ao mandril. Então, você tem que lavar o catéter para fazer toda essa... você ativa essa camada e você consegue tracionar o mandril, certo? Nunca tocar nas luvas, a gente já discutiu isso numa outra aula, e cuidar muito para não forçar a progressão desse catéter. Lembre que, dependendo da veia que você escolheu, temos veias que temos mais válvulas e temos veias que têm menos válvulas, né? Válvulas mais eficientes, menos eficientes, o trajetório também se ela é muito bifurcada ou se ela tem muitas ondulações, vai acabar sendo uma passagem mais difícil. Então, você tem que ir suavemente e deixando também que o próprio fluxo consiga levar esse catéter, tá? Então, sempre conectar no catéter uma seringa de 10 ml. Então, é muito importante, né, quando a gente padroniza o PICC na nossa instituição, que toda lavagem, né, de punção, toda lavagem de dispositivo intravenoso, ele será com seringa de 10 ml. Não pode ser utilizado seringas de menos ml devido ao tamanho da seringa, porque quanto menor a circunferência da seringa, mais pressão ela tem, e o nosso catéter ele é muito delicado, tá? Então, uma seringa de insulina vai fazer uma pressão imensa dentro desse catéter que pode acabar estragando esse catéter. Então, a gente sempre tem que conectar uma seringa de 10. O paciente ele tem que estar monitorizado, tá? Nós vamos também fazer o posicionamento lateral da cabeça desse paciente para evitar que o catéter ele pegue outro caminho, né? Porque muitas vezes o catéter ele acaba subindo, né, para um dos caminhos da veia, certo? Então a gente vai lateralizar do lado que vai acontecer, para evitar que o catéter acabe fazendo esse looping, né, que a gente chama, e não vá para a veia cava superior, tá? E a gente fala para não infundir as drogas antes da localização do catéter, por isso que é importante você passar o catéter e já chamar o raio-x, tá? Então, agora nesse momento, né, a gente já finalizou toda a parte teórica, né, a gente já passou aí todos os princípios teóricos para fazer a prática. Então, a partir agora da nossa próxima aula, eu vou mostrar como que vai ser a passagem do PICC mesmo, tá bom? Até lá!